E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso aí. Hoje a gente vai dar uma pequena olhada em uns exercícios aí da Unicamp, tá? Do vestibular de 2020. Então a gente aí, felizmente para alguns, infelizmente para outros, né? Tivemos um monte de feriado na segunda e isso meio que comeu o nosso tempo da revisão da Unicamp e da FUVEST, tá? Então essa aula de agora vai ser da Unicamp, a próxima da FUVEST e aí acabou as aulas já, tá bom? É, eu vou fazer 3 exercícios aqui para vocês, para mostrar como que é o jeitão da prova, tá? Lembra que se você quiser prestar esses vestibulares, quiser passar mesmo, você tem que ver bem mais exercícios, tá? Puxar provas de outros anos, então pega lá desde, sei lá, 2015 até 2020, sabe? Ou até antes, o quanto der, né? Quanto mais, melhor. E para vocês pegarem o jeitão, né? Porque não é só a química que pesa aqui, é também a intenção do vestibular, né? A Unicamp, eu já falei isso para vocês em sala, mas ela não pesa muito no conteúdo que ela cobra, mas são questões difíceis, porque eles gostam de inovar nas questões, sabe? Contar umas historinhas meio estranhas. Nunca é assim, resolva o problema. E você faz o exercício de pH, KC, produto reagente, passa. Nunca é desse jeito, sabe? Sempre ele vai contar uma historinha, vai apresentar um negócio que você não conhecia, e aí você vai ter que aplicar os seus conceitos naquilo lá. Então é meio tenso, porque na hora vocês vão estar bem nervosos, né? E vocês vão ter que achar a calma de vocês para conseguir fazer aquele negócio lá, tá bom? A Unicamp ela bate muito na tecla de querer um aluno leitor e tudo mais. É, em certo ponto é parecido com o Enem, é, no que diz respeito aos enunciados terem muita informação para vocês resolverem as questões, tá? Então é isso daí. Agora, aí vem a questão da experiência também, né? Quanto mais experiência vocês tiverem com o jeitão da prova da Unicamp, ou seja, quanto mais provas anteriores vocês tiveram feito, menor a chance de vocês serem pegos completamente de surpresa, né? Vocês podem até não conhecer o assunto que caiu na questão, mas o jeitão vocês já vão estar manjando um pouquinho. Aí dá para sair melhor. Agora, se você não fizer nenhuma prova anterior da Unicamp e quiser passar e chegar lá, você vai levar um baita susto, tá bom? Então fica avisado aí. É meio traiçoeirinho esse vestibular da Unicamp, tá? Parece meio inofensivo, né? Meio imaginativo, criativo e tal, mas é pro aluno que tá lá ansioso, né? Com o coração saindo pela goela, ele é meio do mal. Mas tá bom. Então chega de blá blá blá, vamos ao exercício 45 aí. Então vou resolver 3 com vocês, tá? Ele diz aí: em 15 de abril de 2019, a Catedral de Notre-Dame de Paris ardeu em chamas, atingindo temperaturas de 800 graus Celsius. Estima-se que na construção da catedral foram empregadas pelo menos 300 toneladas de chumbo. Material usual à época, o chumbo é um metal pesado, com elevado potencial de contaminação em altas temperaturas. Sabendo que o ponto de fusão do chumbo é 327 graus Celsius e seu ponto de ebulição é 1750, então, tá vendo a informação aqui, ó? A temperatura na catedral chegou a 800, quer dizer, passou o ponto de fusão, mas não chegou no ponto de ebulição ainda, beleza? Identifique a curva que pode representar o histórico da temperatura de uma porção de chumbo presente na catedral ao longo do incêndio, bem como o fenômeno corretamente relacionado ao potencial de contaminação. Então é o seguinte, quando ele fala aqui, ó, que é um metal pesado com elevado potencial de contaminação em altas temperaturas, é devido principalmente ao vapor do chumbo, tá? Lógico que o chumbo líquido também é muito perigoso, mas o potencial de contaminação é menor, né? Imagina, se o incêndio de Notre Dame tivesse vaporizado o chumbo de lá, aí ia ser uma catástrofe ambiental, né? Do jeito que como foi só uma catástrofe cultural, mas não chegou a ser ambiental, né? Não tanto.
E aí ele deu essas curvas aqui de temperatura com tempo de aquecimento. Lembra disso? Matéria do primeiro ano. Então, por exemplo, no começo da curva aqui, você está aquecendo o material e a temperatura está subindo. Aí ele chega num patamar que ele para de mudar de temperatura mesmo sendo aquecido. Por quê? Porque está mudando de fase. Então aqui seria o patamar da fusão. Aí ele sobe, aí tem um outro patamar, que num gráfico normal seria a curva, o ponto da ebulição, e aí ele continua subindo. Mas aqui o que aconteceu? Ele não chegou a entrar em ebulição, tá? Ele só passou a resfriar naturalmente mesmo. Então, olha aqui, o item A ele não é verdadeiro porque os patamares da ida, do caminho de ida, né, e de volta estão em níveis diferentes. Como assim ida e volta? Então aqui do começo da curva até a metade é a parte em que o metal está sendo aquecido. E da metade para frente ele está resfriando. E aí, esses patamares de mudança de estado tem que estar na mesma temperatura, ou seja, na mesma altura aqui. Beleza? Então A não é, B não é, C não é, só pode ser o D. Tá bom? É o único que apresenta isso daí. Você vê que você nem teve que ler a questão do potencial de contaminação, né? Mas ele explicou aqui, se quiser ficar de curiosidade lá no meio da prova, né? Então está associado à evaporação do chumbo ou contaminação. Beleza? Então fizemos esse. Esse 47 aqui, ó. Ele é bem, eu achei bem esquisitinho, mas achei que valeu a pena trazer para vocês. Então ele diz aí, o termômetro de Galileu, figura A, essa coisa aqui, ó, é uma forma criativa de se estimar a temperatura ambiente. Ele consiste em uma coluna de vidro preenchida com um líquido. Em seu interior são colocadas várias bolas de vidro colorido, calibradas e marcadas para a leitura de temperatura. As bolas de vidro sobem ou descem em função da temperatura. A sensibilidade do termômetro reside na sua capacidade de separar duas leituras de temperaturas. A figura B é um gráfico de densidade de função em função da temperatura para água e etanol, dois líquidos que poderiam ser usados no termômetro. De acordo com essas informações e os conhecimentos de química, a leitura correta da temperatura do termômetro pode ser indicada pela bola que se situa. Então você vê que ele explica um conceito novo para a gente, esse equipamento bizarro, né? Eu nunca tinha visto na vida antes de ler esse exercício, e ele quer que você infira como é que ele funciona, né? Então é isso aí o tipo de dificuldade da Unicamp. Então eu vou traduzir para vocês esse enunciado horrendo que ficou muito mal escrito, na minha opinião. Funciona da seguinte forma: você tem esse tubo, e nesse espaço vazio, entre aspas, do tubo, que não tem nada desenhado, você tem um líquido, tá? Então no caso aqui que ele deu seria ou água ou etanol. E aí você tem essas bolas de vidro. O que eu achei que ficou, uma das coisas que eu achei que ficou porcamente explicadas aqui foi que não são só bolas de vidro. Elas são ocas e preenchidas com um líquido que não interessa pra gente, mas são líquidos diferentes em cada bola. Então pode ser parafinas, outros compostos orgânicos de densidades diferentes. Então cada uma dessas bolas vai ter um tamanho diferente e um líquido diferente no seu interior, de forma que a densidade de cada uma delas acaba mudando entre si. Aí, imagina que esse líquido que está aqui no meio esteja super gelado, tá? O que vai acontecer? Vocês sabem que quando o material está gelado, os átomos e moléculas vibram menos, né? Então estava vibrando assim quente. Aí você resfriou, aí começa a vibrar menos e com isso as moléculas conseguem chegar mais perto uma da outra. Se elas ficam mais juntinhas, quer dizer o quê? Que aumenta a densidade, né? As moléculas vão estar mais empacotadas. Então, temperaturas baixas, densidades maiores. Imagina que isso daqui está super frio. Esse líquido aqui, nesse espaço, está com uma densidade alta. O que vai acontecer? Todas essas bolinhas de vidro vão subir, né? Porque esse líquido vai ser muito denso. Então elas vão ficar lá na parte de cima. Aí você começa a aquecer esse líquido. Vai aquecendo, as moléculas começam a se agitar, começam a se chocar e elas vão afastando uma da outra, diminuindo a densidade. Conforme esse líquido diminui a densidade,
as bolinhas mais pesadas que estavam embaixo aqui, elas começam a cair. Entendeu? Elas vão parando lá no fundo. E é assim que você faz a medição da temperatura. Embaixo dessas bolinhas, não dá para ver direito, mas tem tipo uma medalhinha com um número escrito, que é o valor da temperatura. Então você lê a temperatura nesse equipamento aqui através dessa bolinha que está mais embaixo na coluna de cima. Entendeu? Você vai esquentando o líquido, né? Vai caindo as bolinhas até chegar na temperatura ambiente. Quando chegou a temperatura ambiente, a última bolinha de cima que ainda não caiu, ela vai ser o valor da temperatura ambiente que o negócio está, entendeu? Então o equipamento é feito todo calibrado para que isso aconteça dessa forma. A densidade das bolinhas, o tamanho delas, as medalhinhas também contribuem para essa densidade. Então é assim que funciona. E ele também quer saber, ó, ele quer saber da bola de vidro e qual dos líquidos que melhor se enquadraria para esse uso aqui. E aí a questão é a seguinte, olha, o etanol ele é um líquido melhor. Por quê? Porque conforme você muda a temperatura, ele tem uma variação mais brusca na densidade, tá vendo? A densidade cai mais quando você aquece. Se a densidade cai mais, quer dizer que ele é um melhor indicador do quanto a temperatura variou, entendeu? A água, olha, você aquece aqui, a curva baixa só um pouquinho. Então quer dizer que ele é um indicador ruim do quanto mudou a temperatura, né? Não é visível essa diferença, ela é muito baixa. O etanol ele é mais sensível, a densidade dele é mais sensível à mudança de temperatura. Então ele é um líquido mais apropriado, beleza? E aí a alternativa que dá isso daí então a leitura se dá por qual bolinha? Acho que é D, ó. Mais abaixo entre as que se encontram na parte de cima do tubo. Então as que se encontram na parte de cima você vai ler a temperatura pela bolinha mais de baixo aqui. Beleza? Sendo que o etanol proporcionaria um termômetro mais sensível. Então a alternativa D mesmo. Isso daí. Questão 48. As caldeiras são utilizadas para alimentar máquinas nos mais diversos processos industriais, para esterilização de equipamentos e instrumentos de hospitais, hotéis, lavanderias, entre outros usos. A temperatura elevada da água na caldeira mantém compostos solubilizados na água de alimentação que tendem a se depositar na superfície de troca térmica da caldeira. Esses depósitos ou incrustações diminuem a eficiência do equipamento e, além de aumentar o consumo de combustível, podem ainda resultar em explosões. A tabela e a figura a seguir apresentam, respectivamente, informações sobre alguns tipos de incrustações em caldeiras e a relação entre a espessura da incrustação e o consumo de combustível. Então, esse lance da incrustação é o seguinte: quando você tem um tubo operando com líquido passando dentro, esse líquido vai deixando um resíduo que gruda nas paredes do tubo. Vocês já viram aquelas imagens 3D explicando como que é entupimento de vaso sanguíneo por colesterol, aquelas coisas lá? Que você tem a passagem do vaso sanguíneo, aí o colesterol vai depositando aqui, vai fechando, né, a abertura, aí quando fecha completamente, né, ou quase completamente, o sangue não consegue mais passar e o vaso rompe, né? É basicamente isso que uma incrustação é. E o lance aqui que ele fala é que a incrustação nessa caldeira, que é um equipamento térmico, né? A incrustação é um material que ela tem uma condutividade térmica diferente do tubo. Então ela pode atrapalhar essa troca de calor, entendeu? O calor precisaria passar de dentro do tubo para fora, pela parede metálica, só que como tem a incrustação ali no meio do caminho, ela vai atrapalhar. E aí você vê aqui, tipo de incrustação, tem aqui base de sílica, de carbonato e de sulfato. E você vê que a condutividade vai mudando. Então, quanto menor a condutividade, né, um material de condutividade baixa, ele atrapalha a condução de calor. É um isolante térmico, né? Considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que as curvas A e B podem representar informações sobre incrustações. Então você vê aqui que conforme você aumenta a espessura da incrustação, você aumenta o consumo de combustível.
né? Quando que o consumo de combustível vai aumentar mais? Quando essa incrustação atrapalhar mais, né? Quanto mais ela atrapalhar, mais combustível você vai ter que queimar para ter o mesmo resultado de troca de calor. Então quer dizer que a curva mais elevada aqui é a incrustação que mais atrapalha, ou seja, que tem a menor condutividade térmica, no caso a base de sílica. E o B é a que tem a segunda pior condutividade, no caso a base de carbonato. Então sílica e carbonato, alternativa C. Beleza? Então tá aí, gente. Vestibular intenso aí da Unicamp 2020, tá? Quem for prestar aí e tal, estuda bastante, tá? Faz bastante prova dos anos anteriores, aproveita que tem esse tempinho extra aí nessa situação especial desse ano, né? Por causa da pandemia e tal, que é uma desgraça, né? Mas pelo menos dá para vocês terem um tempinho a mais aí, tem que aproveitar a oportunidade, tá bom? Quem está estudando seriamente aí, tira uma pausa uns dias aí pro Natal, Ano Novo e tudo mais, mas não vai ficar um mês de férias, tá? Tipo, sem estudar nada. Senão vocês vão perder bastante tempo, tá? Mas isso daí é o meu conselho, tá? Pra quem quer entrar de qualquer jeito, é o que eu recomendo. E é o que eu fiz quando eu entrei. Então é isso daí, gente. Fiquem bem, se cuidem. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um abração, até mais. Até a próxima aula.